Glória a Jesus, uma boa noite a todos que estão acompanhando aí o canal. Sei que é começo. Nós estamos aqui mais uma vez. Hoje é quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2018. E eu dando continuidade a nosso vídeo semanal para estar trazendo um pouco da palavra de Deus para a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou Diácono Hugo, sou do MBG, Mar de Espanha, Minas Gerais. Ministério Batista da Graça, Mar de Espanha, Minas Gerais. Moro numa cidadezinha pequena, de mais ou menos uns 15 mil habitantes, fica localizado perto de Juiz de Fora. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde, depende da hora que você vai estar vendo esse vídeo, depende do dia que você estará vendo esse vídeo. Eu quero dar uns recadinhos aqui antes de a gente começar a falar da palavra de Deus. Primeiramente quero pedir perdão porque eu gravo esse vídeo direto do celular, então eu não tenho edição, esse vídeo ele é direto. É que o Espírito Santo toca no coração para estar dividindo com vocês, é aquilo que eu vou estar dividindo. E eu gostaria de pedir que vocês me deixassem nos comentários, tá? O que vocês estão achando? Se tá legal, se tá chato, se eu posso melhorar alguma coisa, que vocês me ajudem a fazer esse canal, que vocês me ajudem a estar fazendo esse trabalho. Como eu estou dizendo, eu estou só começando aqui no YouTube, eu não tenho muita experiência em fazer vídeo, eu não tenho computador para editar vídeo, entendeu? A gente está começando bem pequeno, mas a gente crê na palavra de Deus que quando Deus gera no nosso coração a vontade de fazer a obra, a vontade de falar da palavra de Deus, Ele vai abençoando e vai transformando. Eu creio nessa palavra. Então Deus colocou no meu coração para estar dividindo aqui minha espada, glória a Jesus, com vocês, uma palavra que se encontra no livro de Esther, capítulo 6, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso, ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso. Perguntou o rei. Seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. E perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Os oficiais do rei responderam, é Amã que está no pátio. Faça-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou, o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo, a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isto o rei respondeu, Amã respondeu ao rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele o leve o brasão.
do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiado a algum dos príncipes mais nobres do rei, e ponham-lhes o manto sobre ele que o rei deseja honrar, e conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Glória a Jesus. Vamos deixar a palavra reservada aqui do lado. Então, a palavra que Deus colocou no meu coração para estar trazendo para a sua vida nessa noite, ou manhã, ou tarde, eu não sei que hora você estará vendo esse vídeo, mas é uma palavra que fala sobre Mardoqueu. Mardoqueu era um hebreu que vivia na Pérsia. E Mardoqueu, ele era tio, ou primo, acho que primo, se eu não me engano. Ele criou Esther, que foi escolhida pelo rei para ser rainha da Pérsia, para ser a rainha dele. Então o rei, quando escolheu Esther, Mardoqueu cuidava dela como se fosse própria filha. Então Mardoqueu resolveu viver à beira do palácio, viver ali para cuidar de Esther. Então, o que aconteceu? Que nos revela a palavra, o que nos mostra a palavra, que um dia Mardoqueu estava nos portões e ele ouviu conspirarem contra o rei. E ele pediu para contar ao rei. E foi contado ao rei. E esse ato de Mardoqueu, ele foi escrito nas crônicas do reinado. Mas não aconteceu nada a Mardoqueu. Primeira coisa que Deus está colocando no meu coração para estar falando para vocês agora. Não façam nada esperando algo em troca. Mardoqueu salvou a vida do rei e não esperava nada em troca. E ali a palavra nos relata que o tempo passou, aquilo ficou para trás, ficou anotado, mas ninguém se lembrava. Um dia, o rei perdeu o sono. Podemos conjecturar que foi Deus que tirou o sono do rei. Foi Deus que colocou as crônicas para que fossem lidas ao rei. Podemos acreditar nisso. E ali o rei leu aquelas palavras e lembrou-se de que Mardoqueu havia o salvado a vida. Querido, quantas vidas você já salvou? Quantas vidas você já cuidou, espiritualmente falando? Quanto da palavra de Deus você já pregou? Quanto da palavra de Deus você já falou? Quanto da palavra de Deus você apregoou, você falou, você espalhou por aí? Quantos panfletinhos talvez você já tenha entregado? E você, que não é servo de Deus, que está começando a conhecer a palavra de Deus, quantas vezes já pregaram para você? Quantas vezes já falaram de Deus para você? Quantas vezes já chegaram até você dizendo: Deus, existe um Deus que pode mudar a sua vida? Mardoqueu vivia à beira do palácio. Mardoqueu incomodava Amã, que era o grande inimigo de Mardoqueu. Amã odiava os hebreus. E ele odiava Mardoqueu porque Mardoqueu se negava a ajoelhar perante a presença de Amã. E quando Amã passava, todos ajoelhavam, Mardoqueu não ajoelhava. E isso incomodou. E muitas das vezes você incomoda quando você resolve adorar somente a Deus. Quando você resolve adorar, quando você decide adorar somente a Deus. Somente ao Deus vivo que faz, que cura, que liberta, que transforma e que abençoa. Quando você resolve adorar somente a este Deus,
você incomoda as pessoas. Porque não vão ver você se prostrando perante a bens materiais, não vão ver você se prostrando perante a imagens ou perante a qualquer outra coisa que não seja o nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus. E ali, Amã, ele entrou naquele palácio aquele dia para pedir a cabeça de Mardoqueu, para que pedir ao rei que enforcasse o homem que não se ajoelhava quando ele passava. E a palavra nos relata, e a palavra nos fala, que o rei pergunta o que se deve fazer a um homem que o rei quer honrar. E a palavra nos fala, vista-se com a roupa real, ponha o brasão real, que é a coroa, dê o cavalo real e coloque um dos príncipes para puxar o cavalo sobre todo o reino. Mardoqueu, quando salvou a vida do rei, não esperava nada em troca. Mardoqueu simplesmente fez o que era certo. Então, quando eu e você fazemos o que é certo perante Deus, por mais que se esqueçam, por mais que o homem esqueça, Deus não esquece, meu querido, minha querida. Deus não deixa passar aquilo que você fez certo perante a presença dele. Quando você usa de misericórdia, você recebe misericórdia. Quando você usa de perdão, você recebe perdão. E quando você usa de amor, você recebe amor. E muitas das pessoas aí não entendem isso. Não entendem o que é a fé. A fé num Deus que a gente não vê. Simplesmente crê. Simplesmente acredita que Ele estará ali fazendo um milagre, uma cura, uma libertação. E eu posso crer no quão maravilhoso é esse Deus, porque você imagina. Amã entra no palácio para matar Mardoqueu. E ele é obrigado a vesti-lo com as roupas do rei e a puxar o cavalo para ele. Da mesma forma, quando você faz o bem, você recebe o bem. Quando você faz o mal, quando você deseja o mal, ou quando você simplesmente rebate o mal, você recebe o mal de volta. Mardoqueu não esperava nada em troca e recebeu uma recompensa que para a época era mais do que ganhar na Mega Sena hoje em dia. É uma recompensa tamanha você vestir as roupas do rei, você andar como rei, em cima de um cavalo real. Então, querido, o que nós podemos aprender com essa palavra, o que nós podemos trazer para a nossa vida? Em primeiro lugar, Deus não esquece dos seus. Deus honra aquele que trabalha na obra dele. Deus faz na vida de quem ama ele. E se você tenta, de qualquer forma, fazer mal a qualquer pessoa, e principal um filho de Deus, você será envergonhado, não por mim ou por qualquer um dos nossos irmãos, mas por nosso Deus. A palavra nos relata, Amã entrou para matar Mardoqueu e saiu se sentindo humilhado. E assim, que essa palavra possa ficar no seu coração, que nós possamos saber que existe um Deus que cuida de nós e que não esquece nunca de tudo que fazemos para com Ele na obra dele. Que essa palavra possa ficar no seu coração, que você possa vir ajudar esse canal, deixando seu like, compartilhando nas redes sociais. Que Deus possa abençoar a sua vida. Fique com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.